Diz assim, eu sei, Mas é o mais velho vai servir o mais novo. E Jesus diz assim, muitos dos últimos serão os primeiros. E muitos dos primeiros serão os últimos. Israel é primeiro. Mas quem recebeu o Cristo Messias primeiro fomos nós, gentios. Os últimos não fizeram nada. chegaram primeiro, mas vão chegar depois. Chegaram primeiro, mas vão chegar depois. Nós que não fizemos nada, né? É graça. É um presente mesmo. Isso não dá para entender. É graça, não é? Graça de Deus, né? Depois diz assim, pela fé Jacó, quando estava para morrer, abençoou cada um dos filhos de José, aí, ó, e apoiando sobre a extremidade do seu bordão, adorou. Pela fé José, próximo do seu fim, fez menção do êxodo dos filhos de Israel, bem como deu ordens quanto aos seus próprios ossos. Quer dizer, José estava para morrer e falou assim, ó, um dia vocês vão sair daqui do Egito, levem os meus ossos. Israel nem era escravo ainda no Egito, eles estavam bem lá, no tempo de José. Só depois que José morreu, que se levantou outro faraó, 400 anos depois. que não conhecia o povo de Deus, começou a escravizar eles. Ok? Eles não ficaram escravos 400 anos? Por 430 anos, ou 400 anos, né? É. Mas o que aconteceu? Todo esse tempo de escravidão, né? Estavam livres. Até o José viveu, estavam livres. José falou que eles iriam sair do Egito muito antes, mas foi pela fé que ele profetizou isso. Ele disse, olha, quando vocês saírem daqui, levam meus ossos. Por quê, né? Como é que ele tinha tanta certeza que eles iam sair, mandou até levar os ossos? Não é? Isso é certeza absoluta de coisas que não se veem. Né? Por aquele negócio, né? Eu tenho fé com o Pedro, né? Você tem fé, se é tu, manda aí até o Senhor, então venha. E o Pedro meteu o pé na água e foi. Mas quando chega no meio da água e olha e fala, pô, peraí, né? Se o poço está andando em cima da água, né? Ele afunda. Aí Jesus falou, creia, seja um crente, não seja um incrédulo, né? Por que você duvidou, homem de pouca fé, né? Se ele teve pouca fé, deu uns 3 passos. Você vê, a pouca fé dele deu 3 passos, a minha, nenhum. Não, nenhum não, nem ia, né? Nem ia, né? Aí eu saio do barco, não é ruim. Olha só. Versículo 23. Se nem pescar, você pesca, né? Nem pescar o pé. Olha só, versículo 23. Pela fé Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Ou seja, mata toda criança, esconde o menino pela fé. Né? Moisés ia ser o libertador do Egito. Né? Tá? Depois de muito tempo que José tinha profetizado. Olha como as coisas vão se encaixando. Né? Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir prazeres transitórios do pecado. Exatamente. É a renúncia, né? Isso é pela fé, só pela fé que se faz. Nós não temos força para isso. E estava de boa aqui para ele, né, meu amigo? O cara podia ser faraó, sei lá. É filho da filha do faraó. Ser grande ali no Egito. Não, eu prefiro ser maltratado com o meu povo. Porque não esperava as coisas aqui na terra. Porque o faraó, quando morria, fazia aquela baita, aquela pirâmide, colocava o cara lá e tal. Não espero nada disso. Eu vou esperar uma outra coisa. E essa questão da visão da vida futura, eu estava vendo uma história sobre... história que eu digo, história da antiga, que o faraó, quando ele nascia, ou a criança, no caso, quando ele já era escolhido para ser o faraó, já era preparado uma casa celestial para ele, onde ele ia ser embalsamado e ele ficar, porque na visão dele, naquele local onde ele ia ficar, seria a vida eterna para ele. Ele já falou, olha, aqui é que você vai morar depois quando você morrer. Então tinha muitas coisas sobre visão eterna, tinha a questão dos gregos, em algumas crenças que colocavam moeda debaixo da língua do cara, o cara pagava o imposto lá. Pagar o balseiro? O balseiro que ia passar pelo rio. Então tudo isso era a visão da vida. Agora, todos esses povos que tinham uma visão do futuro da vida eterna, não era do nada que eles tiveram essa visão. Lembrando-se que, quando Noé pôs a sua família na arca, saiu Noé de lá e saíram 3. Né? Sem Cão e Jafé. Desses 3, o mundo inteiro se repovoou. Esses 3 conheciam Deus. Viram a pregação de Noé 120 anos, não é possível. E desses 3, que saíram todos os outros povos, tinham uma noção da eternidade de Deus. É por isso que todos os povos têm um modo de falar de Deus e tem um tipo de Deus que eles adoram. Não é? Então, olha só. Versículo 26. Porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito,
porque contemplava o galardão futuro, contemplava a coisa futura, não aqui. Pela fé ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei. Antes, permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Né? É rejeitar certas coisas. Olha, o problema... o grande problema hoje é que as pessoas têm um medo de cometer certos pecados, não é porque está vendo o invisível Deus, não é por temor de entristecer o Espírito Santo, não é por temor de não agradar a Deus, é por temor do que os vizinhos fofoqueiros vão falar. Isso é chamado de respeito humano, isso é pecado. Né? A nossa vida deve ser encaminhada porque nós amamos a Deus e queremos agradá-lo, não por respeito humano, por causa do vizinho. Né? Isso é coisa da burguesia, mas um dia eu falo sobre isso. Eu falo só sobre isso. Essa questão quando José disse aquela frase muito interessante quando a mulher queria dormir com ele, ele disse assim: eu jamais cometeria algo tão absurdo contra Deus. Por exemplo, em relação, você falou do vizinho, né? Você fala assim, o que as pessoas vão pensar? Agora a gente raramente fala, o que Deus vai pensar disso que eu for fazer? Exatamente. O vizinho é muito importante, né? Agora, O que meu pai ou minha mãe vai pensar sobre isso, né? No caso, como José aqui, não tinha pai, não tinha mãe, não tinha ninguém ao lado, né? Falou, eu não vou fazer isso, eu não vou fazer isso contra o meu Deus, em hipótese alguma. E por aí o que aconteceu? Teve um big trouble, né? O que vale é aquele ser ruim que existe dentro da gente que faz a gente pensar coisa que... Ah, sim. Quando você vê, você já pensou e fica com vergonha do seu próprio pensamento. Não, mas o pensamento, é que a gente sempre falou, o pensamento ele pode te visitar, ele não pode morar. Ele vai vir, com certeza, porque na minha ou na cabeça de qualquer um vai vir coisas absurdas, mas ele pode vir agora, o que você vai fazer com ele? Você pode segurar ele, ou então você pode mandar ele embora. É aquele negócio, o passarinho pode voar sobre a sua cabeça, mas deixa ele fazer um ninho ali, botar ovos e criar filho. Ele pode ficar voando ali em cima, mas não vai, né? Olha só, pela fé ele abandonou o Egito, está aqui, versículo 28. Pela fé celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue, para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Pela fé atravessaram o Mar Vermelho, como por terra seca. Tentando os egípcios, foram tragados de todo. Pela fé ruíram as muralhas de Jericó, depois de rodeadas por 7 dias. Pela fé Raabe, a meretriz, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu com paz os espias. Acreditou que aquele povo era povo de Deus e que ia invadir ali, que ia destruir. Ninguém acreditava porque os muros eram fortes. Ela falou, não, esse povo é povo de Deus. Isso é fedado por Deus. Né? E o muro dela, não, onde ela estava, não desceu. Né? Não desceu. Salvaram ela. E que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há respeito a Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefité, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais por meio da fé subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam boca de leões. Aqui os cristãos também estavam sendo jogados por leões lá. Não tem problema. Já passaram por isso antes, né? Extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros. Mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate, para obterem superior ressurreição. Então ele faz aquele negócio, alguns receberam livramento aqui, outros não, morreram, mas esperavam a ressurreição do último dia. Tem problema, pode matar o meu corpo, como Jesus diz, não temo aqueles que podem matar o seu corpo e depois não podem fazer nada com a tua alma. Mas tem mais aquele que depois de matar o seu corpo, pode pegar a sua alma e jogar no inferno, que é Deus, né? Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, é o caso do profeta, né? Andaram peregrinos, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno. Errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Esses homens, o mundo não era digno deles, eles foram tirados daqui. Ora, todos esses que obtiveram bom testemunho por sua fé,
não obtiveram, contudo, a concretização da promessa. Por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que aqueles sem nós não fossem aperfeiçoados. Tudo que eles passaram e as promessas que tiveram, sem a igreja, que somos nós, não foram aperfeiçoados. A perfeição total vem com a igreja de Cristo nos dias de hoje, né? Então, nós como noiva de Cristo, como igreja de Cristo, é o cume da história, onde Deus chega, aperfeiçoa todos os outros juntamente conosco. E aí a nossa esperança está o quê? Na ressurreição dos mortos. Porque aqui, quando Cristo vem, Ele revela tudo aquilo que estava acontecendo, que Deus tinha falado no Antigo Testamento aos profetas. O porquê do Antigo Testamento, o porquê da lei, o porquê dos profetas, o porquê dos reis, o porquê da nação de Israel. O porquê que Deus fez isso, né? E quando nós olhamos para o Antigo Testamento, tem várias questões, né? Quando nós começamos a ler de Gênesis e Apocalipse, tem umas coisas estranhas aqui, o porquê isso, o porquê daquilo, né? E aí culmina na igreja. E Deus fala aqui, ó, era para isso, né? Preparou um povo que vai morar com Deus, que vai morar com Cristo, que serão reis e sacerdotes. Quando o apóstolo João fala que o Cristo é com o seu sangue, né? Comprou homens de todas as tribos, línguas e nações e fez deles para Deus uma nação de reis e de sacerdotes. Né? Era para isso os reis, para isso os sacerdotes do Antigo Testamento. Mas nós temos uma ideia do que é reinar com Cristo e do que é estar na presença de Deus oferecendo louvor eternamente. Ok? Amém. Eu pensei que ia dar para terminar o livro de Hebreus hoje. Mas esse capítulo é muito interessante, né? E fala de fé. Então, a nossa fé é essa. Se nós continuarmos, ficarmos esperando aquele negócio, eu vou buscar uma bênção, simplesmente aqui, não tem valor nenhum. As coisas que nós recebemos aqui, ou o livramento que recebemos aqui, são só gotas de coisas que Deus está mostrando para nós, que pela fé nós alcançaremos coisas superiores no céu. Não é? Difícil enxergar, né? É muito difícil isso daí, e isso é importante. É importante dizer isso, que é muito difícil nós enxergarmos isso. Nós não enxergamos, é impossível. É só quando Deus nos dá a fé para enxergar. É por isso que o homem tenta e tenta, ele não consegue ver, né? Então, quando uma pessoa vê as coisas normais, as coisas fáceis, é porque Deus lhe deu essa visão, né? Nós não temos a mesma fé que certos homens de Deus têm, né? Não temos certas visões. Eu vejo quando vejo os missionários aqui, o pastor Silvio quando vem aqui, né? Conheci o pastor Silvio quando foi para o Nepal, no comecinho, né? E quando a mulher dele veio aqui, teve em casa tudo, começou a falar como estava a obra lá, poucas meninas começando e tal, e eu via o tamanho do problema, e o jeito que eles estavam, e as ideias que eles tinham, eu falei assim, acho que não sei se, vamos ajudar de qualquer jeito, né? Mas a ideia dele, pela fé ele estava vendo aquilo, eu não tinha fé para aquilo, mas Deus deu para ele a fé daquilo. E quando você vê a obra que está hoje, você fala, caramba, rapaz, né? Mas foi por fé. E assim, na vida de cada um de nós, não é? Cada um de nós é um tijolinho ali na construção, né? Trincou a construção não vai ficar boa. Então, às vezes você diz assim, não, mas a minha fé é tão pequena. Jesus não exigiu fé grande de nós. Se a sua fé for o tamanho de um grão de mostarda, se for o tamanho de um grão de mostarda, você pode dizer esse monte que ele vai, se atira no mar, ele vai. Jesus nunca exigiu de nós uma fé grande, né? Então, com essa é a fé suficiente para fazer o trabalho de Deus, né? Então, você vai cortar a grama da tua casa, você não vai chamar um tanque do exército, né? Tem a máquina apropriada para aquilo. Você vai cavar um buraco, você não vai conseguir cavar com aquela máquina de cortar grama. E tudo isso é para a glória de Deus e não para a glória do homem. A fé que Deus nos dá é isso. Se Deus te deu a fé para fazer a obra desse tamanho, é porque você usar para aquilo. Se a tua fé é para fazer isso, é para usar aquilo. E nós não devemos dizer, queria ter aquilo, porque eu posso até querer. Mas Deus não me deu, eu tenho que fazer aquilo. Prestar atenção no que Deus me deu para fazer, não no que o outro tem, né? É aquele negócio. Deixa eu ver o que o outro está fazendo. É a simplicidade da coisa. Muito simples. O pastor Jacir sempre fala isso. O problema é porque é simples. O problema está na simplicidade da situação. Exato. Olha, você vê... Não, resumindo é isso, né? É isso, é simplicidade. Você criar uma criança, né? Os pais que criam uma criança, para mim,
Isso é uma obra que é um peso que eu acho que eu não suportaria. Porque, eu acho que é por isso que Deus não me deu filhos, né? Porque eu falo, cara, o negócio é complicado. Na minha cabeça é complicado demais. Mas é mesmo. Não é? Uhum. E eu não sei como lidar com isso. Ninguém sabe. Não sabe. Mas Deus dá a fé e dá um jeito para os pais fazerem. Né? É complicado. E vai. E quando você vê, passou, e você fala, ué, não é que passou, não é que eu criei? complicado mesmo. Não vê do ar, não tá conseguindo, né? Consegue, tá conseguindo. Às vezes pensa que não está conseguindo. Aí você vai ver daqui uns anos, né? Os pais pensam que não estão conseguindo, vai ver daqui uns anos. Não, é tão difícil que ele fala que ainda quer outro. E vai, vem. Então, E essa pessoa que vem mais dois, faz parte, três. ué. Não, Se só dá Eduardo mais cria, dois. você também pode criar. É, ué, Amém? Dá mais dois. Então, Tem coragem de adotar, não? Mais Não. dois.